Uma sinopse interessante para sua história. Bom, é sempre uma maneira boa, né, para começar qualquer RPG, qualquer história simples, criando uma sinopse. Quem já foi numa, quem já foi na Netflix ou em qualquer sistema, né, no Crunchyroll para ver anime, deve ter reparado que você sempre tem um textinho dizendo sobre o que é aquele anime, ou o que é aquele filme, né? Uma sinopse é isso. Uma sinopse é, em poucas palavras, você dizer o que é aquela história, o que é aquele universo. Até o Jogo das Pedrinhas teria uma sinopse do tipo: jogo casual, né, de montar, de puzzle, envolvendo um espaço obscuro. Pronto, o cara já entende facilmente. Então, isso aqui é um checklist do que teria, né, numa sinopse de uma história simples. Onde estamos, onde, quando a história acontece, quem estamos a seguir na história, quem é o protagonista, né, o personagem principal e por que ele é o protagonista. Quem ou que força se opõe ao herói da história e por que eles em oposição, né? Quem é o antagonista? Então, galera, o antagonista nem sempre é um vilão, tá? O antagonista ele pode vir a ser, por exemplo, o próprio cenário, o próprio universo. O cara mora num planeta inóspito com vários perigos. Isso já é um antagonista suficiente às vezes. O que esses personagens querem realizar, o que está em jogo, é a vida, é a morte, é libertar alguém? Qual é o conflito que se seguiu e por que ele existe? Como é a ascensão, a ação da crise? Como é que as coisas ficaram tão tensas? Então, o que é a crise final e como é que o jogador sai dessa situação? Como as coisas resolvem-se e se encerram? Então, são perguntas que uma sinopse, você tem que tentar colocar numa sinopse que você vai ter todo o universo do seu jogo, todas as suas ideias incorporadas num texto simples, para que você entenda o que será construído. Um exemplo que eu vou mostrar agora é um treinamento que você pode fazer, que é transformar um roteiro de filme em um jogo, né? Criando-se uma sinopse e criando ali as fases, né, de forma geral listada para que você apresente como que você pode adaptar esse universo dentro do seu game. Então, em vez da gente ficar sempre falando aqui de jogos, agora você tem uma exercitação. Então, é um exercício muito legal. Esse é um filme da Netflix, Nova Ordem Espacial, onde eu vou mostrar para vocês, tá? A composição de um pequeno roteiro em cima disso aí. Então o roteiro já é mais do que a sinopse, né? Pode envolver falas e tudo, mas no meu ele envolve a composição de cenas, ou seja, de fases baseadas no filme. Então pegue um filme que você gosta e transforme ele num roteiro de fase, roteiro para jogo, né? No jogo a gente trabalha falas e tudo, mas no primeiro momento a gente quer saber as fases, o que ocorrerá, como que você vai ligar o filme a mecânicas do jogo, por exemplo. O que vai acontecer em cada estágio. Olha, o exemplo de uma sinopse bem rápida, ó. Em 2092, um grupo de 4 piratas espaciais em busca de riqueza entra em uma aventura a tentar vender uma suposta humanoide que tem o poder de trazer a vegetação de volta ao planeta Terra e salvar a humanidade. A tripulação é composta por um ex-projetista de armas, agora capitão de nave, um ex-mafioso, engenheiro da nave e ex-soldado que quer encontrar o corpo da filha e um ex-robô de guerra, que é um suporte de batalha e operações de nave. Você pode pausar para ler. No início eles não sabem, né, que ela tem essa habilidade, tá? E a gente coloca aqui alguns pontos, né, da hipnose, né? Pontos importantes, que o ambiente espacial, usa tecnologia futurista, foca-se em ficção científica, e o estilo de jogo promete batalhas de nave, coleta de itens, né? Porque para a venda e reparação da nave, para você melhorar a sua nave, você teria que coletar itens no espaço. Por quê? Porque o filme mostra isso. Então ele inspira esse tipo de jogo, de você melhorar as naves, ter batalha entre naves e tudo mais. E aqui é o roteiro. O roteiro, como eu falei, pode compreender falas e tudo, mas no geral, no primeiro momento, você quer um roteiro que te dê o que vai acontecer. As cutscenes, a missão, o número de fases inicial. Então, por exemplo, a nave X, né, está no espaço tentando coletar recursos contra outros piratas espaciais. Então, você começa numa missão que você tem que pegar mais recursos que os demais e antes deles. Então, o início te dá a oportunidade de ter um tutorial, de você aprender a pilotar a nave pela primeira vez, ver as opções de tiro, desvio, manobras, como que usa o gancho para coletar recursos, que seriam nossas primeiras ações. Então você inicia o jogo ali, ó, ensinando o jogador a jogar jogando, né, dentro da história. Nível 1,
Então, após essa missão tutorial, a gente deve agora retornar à base. Então, nesse momento, o jogador conhecerá a melhor forma, a melhor é a forma de navegação entre os setores, né? Como pegar mais recursos, como identificar e obter dinheiro. Então, ele vai para a base aprender a vender os itens. Ele aprende, então, não adianta só coletar, tem que vendê-los. Chega na base, ele vê o sistema de venda e compra, então um novo sistema é apresentado. Nível 2. Durante uma missão para reconhecimento, em busca de uma nave misteriosa, nossos heróis encontram uma garotinha. Então aí vem também cutscenes, né? Completando aí a ideia. Que a presença está sozinha. Ao ligar a TV, descobre que a mesma é uma bomba. Desesperado, eles se escondem na nave. E ao ligar para a polícia, descobre que a garota vale muito dinheiro e decide pedir resgate por ela. Então aqui você tem a conexão da história, você dá um objetivo ao jogador. Por que eles fazem o que fazem? O que eles querem no início, né? Isso pode mudar, é claro. E de repente um monte de naves começa a seguir você, porque eles também querem a garota. Então a sua missão é defender ela e derrotar essas naves. Após a missão, os tripulantes da nave descobrem que eram drones, né? Então vai tendo elementos que fazem o jogador continuar indo em frente. Então, através de uma base, nessa missão, o jogador aprende a atacar a nave em uma base, né? Apresenta-se o sistema de recarga e abastecimento, bem como dormir e alimentar a tripulação. Então, um novo elemento para melhorar a sua tripulação, melhorar os seus objetos é apresentado. Então, o tempo inteiro novos elementos surgem e eles vão se apresentando vagarosamente ao jogador. Então, na base, eles conhecem a garotinha, ó, elementos narrativos, storyline, que tem poderes e desenvolve a plantação de tomates. Então, na base, vendem os tomates e começa um ciclo de relacionamento entre os personagens. Após pegar algumas missões que envolvem juntar peças para a base, eles retornam ao resgate. Então, tem missões opcionais para você coletar mais dinheiro e evoluir no jogo. Então, dentro das missões, tem oportunidades de fazer missões extras. Então, apresenta o sistema de quest, né? Nível 5, então, como combinado, vão a uma base entregar a garota, mas dá errado e um dos tripulantes salva a garota. Perseguidos por drones, então mais batalha de nave, e soldados mais fortes devem se defender. Então, além de a batalha com drones, tem a possibilidade da batalha com os soldados em solo, né, com seus tripulantes. Então, temos uma nave boss, então começa também uma nave diferenciada, com sistema de raios, que pode pegar para nós no final da batalha. Então, ele destrói o boss e pode pegar esse sistema de raios. Então, você tem armas que você ganha derrotando o boss. Agora, durante o voo, naves e drones aparecem do nada. Então, você quer, estão sendo caçados, são impedidos de ir para a base por um tempo. Então, por um tempo, você tem que visitar outros planetas, né, e satélites para fazer comércios fora das bases. Então, isso obriga o jogador a explorar e descobrir novos elementos para poder sobreviver no jogo. E no retorno à nossa missão anterior, somos perseguidos por drones, né? E dessa vez tem o vilão do game. Então você começa quem é o seu vilão que quer reconstruir Marte e tem que escapar do local. Então aquele tipo de missão que você tem um time, né? Para poder sair. Então você tem várias formas, né? De explorar o jogo. Aqui no caso eu fiz 9 fases iniciais, não tem tudo. Mas é uma forma de adaptação que você pode fazer. Viu que legal que fica? Você vai explorando as ideias, vai discutindo. Rapidinho você tem aquelas 10 fases primordiais para começar o projeto. Então a gente tem um roteiro. Claro, não tem as falas ainda e tudo no roteiro inicial, tem a sinopse, mas tem a ideia do jogo, né? Dá para vender a ideia inicial. Folha de ideias. Uma folha de ideia é uma ficha, tá, galera? Que você coloca a saga do herói, né? As folhas de ideias tem de vários tipos aqui. Por exemplo, eu uso a saga do herói, a ficha de ideia do protagonista, né? Como o herói se sente sobre as suas metas, desenvolvimento, em caráter mais amplo, folha de ideia do antagonista, metas, e a configuração de níveis, configurações e níveis, né? Definição do ambiente onde a história se passa. Essas folhas de ideias, na verdade, é uma forma de organização das ideias, tá, pessoal? Então, por exemplo, a gente divide essas ideias para entender o que diz respeito a cenário, o que diz respeito ao antagonista, o que diz respeito a personagem, para ter uma organização. Então, por isso que a gente chama de folha de ideias. Então, quando eu for falar do personagem, eu vou ter uma seção dos personagens, como que eles encaram, né, o universo. Eu vou ter uma seção dos níveis e das fases, né, como que é o quesito gráfico, em que ambientação eu estou trabalhando, quais são meus inimigos e suas habilidades. Então, por isso que a gente chama de idea sheets, folha daquelas ideias. Para que quando for trabalhar com a equipe, eles consigam separar, né,
essas ideias em categorias que eles possam trabalhar simultaneamente. Character brief, ou seja, o brief do personagem, né, é uma descrição, né, é um conceito de quem é o personagem, quem é ele ou ela, se o personagem é primário ou secundário, como os NPCs são secundários, né, como se relaciona com a história do jogo, por que eles estão ali, qual a função deles, né, o que tem de comum com o personagem, quais os itens importantes que ele pode usar ou ele leva consigo, ou é uma habilidade também, qual a personalidade e como ele pode ajudar a cumprir seu papel na história, como é que ele se relaciona com outros personagens no jogo, quais são os seus pontos fortes e fracos e como isso pode afetar a história dele no jogo, seu perfil psicológico, sai do sério rápido e acaba causando confusão. Então isso pode gerar trama, mas também algumas habilidades pode gerar prosseguimento do jogo. Tem um jogo novo chamado Stray, que é um gatinho, que junto com o seu amigo robô, ele consegue desenvolver vários puzzles e avança na história. Isso é muito interessante, essa questão de soma de habilidade. Os jogos usam esse tipo de clichê há muito tempo, mas sempre, quando bem balanceados, torna um jogo incrível. Então, quais são os objetivos de caráter de motivação para o personagem? O personagem tem que estar motivado a ir em frente. Por exemplo, no jogo Stray, o gatinho quer sair de um esconderijo que a humanidade fez devido à poluição e tudo mais. O jogo deixa vários pontos sobre isso. E o gatinho quer voltar para a vida dele natural. E o robô também quer ver o mundo lá fora. Então é uma trama simples, mas que gera vários momentos emocionantes. E eles conseguem no final abrir, né, aquela câmara e os robôs conseguem ver a luz do dia, né, os robôs que foram deixados pela humanidade. Isso é muito legal. E o flowchart, fazer um flowchart, galera, é para você ver o fluxo de missão obrigatória e alternativo. Aqui é um flowchart, né, que apresenta as mudanças de um segmento. Um jogo que ele tem uma linha cronológica, que você sai do início até o gato feliz, mas que durante a saga o jogador tem algumas opções. Então, por exemplo, no início ele tem que pegar uma estrela, e aí quando ele pega essa estrela aparece a animação de um gato fazendo alguma coisa, né? Não vou entrar em detalhes, não precisa detalhar aqui. Aqui a equipe vai saber do que o jogo se trata, né? O fluxo em vermelho é o fluxo comum, por exemplo, ele vai resgatar a escova que está em cima do telhado, o gato, e aí vai aparecer a animação de uma bola. Então ele resgata a escova, né? Jogando a bola para pegar essa escova, e aí o gato fica feliz com a escova dele, escova de cabelo. Outro fluxo seria o seguinte: o gato vai lá, pega a comida, né? Aparece a animação do dono dando comida, ele pede a comida, e aí ele volta e faz o mesmo fluxo. Mas por que pegar a comida? Então, esse fluxo, essa missão opcional, por exemplo, pode dar vantagens lá na frente. Por exemplo, como o gato ele se alimentou, ele vai ter mais força, por exemplo, para correr, mais estamina. Bom, aí fica N casos, mas botar esses fluxos aí vai te dar duas coisas. Primeiro, o segmento do jogo, mas segundo, o que precisará ser construído. Quais são as animações ou cinemáticas, quais são as ações do personagem, do gato, então já tem que fazer a função de limiar para o dono, por exemplo, além da função de pulo. Então, numa decisão de confecção do jogo, poderia decidir o que eu faria agora, o que é prioritário, o que seria alternativo. Tipo, se der tempo, a gente faz, por exemplo.